Nós vamos hoje falar um pouco mais de Davi e Golias, porque nesse tempo, quando foi roubado o aleluia de Davi pelo beijo de Betseba, Davi se transformou no Golias. Quando Davi vence o gigante e guarda a espada, ele vai usar aquela espada e vai se tornar, depois de muito tempo, um Golias. É incrível, né? Ele derruba o gigante e vai depois se transformar num gigante, vai transformar num Golias. Davi vira Golias no futuro. E é um problema virar Golias, porque Golias sempre estará com seus dias contados, né? Quando a Giovana falava aqui da sua experiência com Deus, e vinha à minha mente aquele hino que nós cantamos, como um farol que brilha na noite, como seta que acerta o alvo, precisamente esse ponto. É de se pensar nesse embate entre Davi e Golias, e Deus colocava isso aqui como profeticamente para muitos de nós aqui, porque, irmãos, a gente vem à casa do Senhor e a gente precisa muito que Deus fale conosco. Às vezes a resposta de Deus para nós, viu, Giovana, é espere, né? A gente gostaria de assim, se busca o remédio. Qual o remédio? Qual a solução? Sabe? E a palavra espere de Deus está sobre a tua vida. E porque Deus falava no meu coração que quando Davi pega aquela funda, que é uma espécie de estilingue, coloca a pedra e joga, aquele gigante tinha um grande escudo, ele tinha um elmo, e ele era todo armadurado. Só a armadura do gigante Golias era mais pesada que o próprio Davi. Então, para aquela pedra acertar, fazer uma hipérbole certinha, sair da funda certinha e acertar, é igual aquele filme do Star Wars lá, que o Luke lá jogou bem acertou bem no alvo, sabe? Para acertar aquela pedra. E o que Deus falava no meu coração é que muitos de nós estamos assim, pegando uma arma e descarregando a arma e errando todos os tiros. E daí a gente não consegue acertar na cabeça, porque aquela pedra ela foi exatamente numa parte da fronte do gigante, exatamente onde era para ir. Mas ela, sabe, era aquele alvo assim, do tamanho da pedrinha. Então uma coisa muito milimétrica, e você está atirando em muitas direções, o Espírito Santo está falando. Hoje o Espírito de Deus quer acalmar a nossa alma. Hoje o Senhor está dizendo que é você que quer derrubar o gigante. E aquele gigante caiu por causa de Deus. Peço que os irmãos lá do som dêem uma olhada na microfonia, que está dando microfonia, porque deve estar alto. Deus está dizendo para nós hoje o seguinte: você está pegando uma metralhadora. Eu falei no primeiro culto que Golias não teria problema para mim, que desde que você me desse uma boa Uzi, uma AK-47, eu me descarregava no gigante. Era possível que eu errasse, talvez em áreas da minha vida, que eu esteja patinando, viu, Gi? Assim, a gente pega uma AK-47, metralha o diabo assim, e fica tudo em volta, o diabo ele não é atingido, ele está rindo da nossa cara. Enquanto Deus quer dar a unção para você, da pedrinha que acerta exatamente na cabeça do gigante, só tem um jeito, só tem um caminho de vitória, só tem um ponto fraco. O teu gigante, ele não tem muitos pontos fracos, ele é todo armadurado, ele é todo preparado para a guerra, tá? Então o gigante que está rindo de você, ele tem um ponto. Só Deus pode fazer essa pedrinha ali. Por exemplo, a Giovana falou que o coração dela veio tão impeterido, tão com um muro dentro do coração dela, que somente uma experiência que ela vivenciou muito forte teria o condão, o poder, o dom de quebrantar o coração dela. E hoje ela está aqui, porque o Senhor pegou o gigante que estava dentro do coração dela, e o Senhor jogou uma pedrinha com os Davis daquela igreja bem no alvo certinho, e por isso ela está aqui hoje. E os teus, hoje o Espírito de Deus aqui quer pegar, gente, que os teus, que você tanto tem dor no coração por eles,
de vê-los sofrer, de vê-los amargurados, de vê-los feridos, e você é tanto que eles estivessem aqui, porque eles vão na igreja, o Espírito de Deus revela, e Deus não fala com eles. E daí você fica bolado, puxa, eu fiz tanto esforço, coloquei eles lá no banco, mas Deus não falou com eles, Deus não tocou, eu levei, parece que ficou pior, eu ajudo os meus e fica pior, é porque falta essa pedrinha, que muitas vezes a nossa ansiedade, nosso medo, como foi aqui falado, nossas conjecturas, nosso jeito tão afoito, nós acabamos afastando os nossos, para o teu filho, para a tua esposa, para o teu marido, para o teu parente, para as áreas da tua vida que você luta. Não é você ter uma metralhadora, é você ter uma pedrinha, mas essa pedrinha com a unção do Senhor, com direção do Senhor. Você precisa de um milagre, porque aconteceu na vida da Davi milagre, você precisa acontecer um milagre na tua vida, porque eu redemoinho de tantas coisas que estão acontecendo com você, que você não precisa de muita coisa, você precisa apenas da pedra do Senhor na tua vida. Sabe, sabe, Giovana, nós temos uma metralhadora na nossa mente, e a gente sai disparando para todo lado, e muitos aqui, o Espírito de Deus revela que o Espírito de Deus fala profeticamente conosco mesmo. Para muitos aqui hoje, você é a metralhadora. E daí sabe o que você está fazendo? Você colocou pente duplo nessa metralhadora. É o Rambo de Jeová. Ih, Jeová. Ai. Você está assim. O menu do Rambo. O Rambo colocava assim as armas dele assim. A faca do Rambo. A metralhadora do Rambo. A pistola 38 do Rambo. Ele ficava escolhendo. Você está assim, vê se não é o Espírito Santo falando com você. Você está aqui nesse culto, você está pensando em chegar em casa com a faca do Rambo. Você pensa assim, a granada do Rambo, eu vou pegar a faca do Rambo, a metralhadora, porque tem aquele pente duplo, eu vou disparar. E daí você está pegando, revela o Espírito Santo, e você quer que todas as pessoas se arvorem contra o teu adversário, contra o teu algoz, contra a pessoa que está lutando contra você, contra o teu gigante. E Davi estava cercado, pense bem, pelo exército dos israelitas, pelos seus irmãos e pela sua família, mas para enfrentar o gigante, é nós, Deus e o gigante. Não adianta regimentar um monte de gente e você regimentar um grande exército contra o teu inimigo. É você, Jesus e o gigante caindo. A hora que você tirar essa multidão, e essa multidão, o Espírito de Deus revela. Eu não estou querendo que o Espírito fala, Jeová! E essa multidão que está, eles ficam bolados. Deixa o Senhor Espírito Santo falando com você, que carinho do Senhor. Porque você fala, e a multidão, você fala dos seus problemas, e a multidão com a qual você revela os seus problemas, elas ficam assim, caqui. Não sabe o que vai fazer. Você chega a tentar regimentar, e daí o pior, eles ficam do lado do gigante. Que é isso, Senhor? Eu tento. Será que a pessoa não entendeu? A pessoa fica do lado do ímpio e contra mim, que sou gospel, como uma pessoa quer dizer evangélica. Qual é, Senhor? O que está acontecendo com esse povo? O povo está maluco, né, não? Por quê? Por causa que o Senhor está trazendo a mensagem para nós. No Monte da Transfiguração, que tinha Moisés, que tinha Elias, e Pedro, Tiago e João, teve uma hora que sumiu todo mundo. E diz o texto, e erguendo os olhos a ninguém viram, senão Jesus. Você tem uma metralhadora, mas a única pedra que você precisa é a rocha dos céus. Hoje o Senhor diz, coloca os teus pés sobre uma rocha, né? Os teus pés sobre uma rocha. Então, às vezes você fica preocupado, eu vou cair, todas as coisas vão cair, e Satanás tem tentado acertar nas tuas duas pernas, ele está tentando vir com uma força, porque o Espírito de Deus revela que ele tem acertado nas tuas pernas,
depois acerta nas tuas pernas, e às vezes no mesmo dia você é 3 vezes acertada nas tuas pernas, e Satanás quer vir com tudo e vir com uma força tão grande. E o Senhor, você sabe que o Senhor tem evitado isso acontecer, de acertar nas tuas 2 pernas, mas o Senhor disse: tu cair é na rocha dos céus, porque nós estamos debaixo da rocha. A Bíblia diz que um homem colocou a sua casa sobre a rocha. A pedra que sai da funda chama-se Jesus Cristo, a pedra rejeitada pelos homens, mas para nós ela é perfeita e ela é aprovada, chama-se Jesus, a pedra angular, a pedra da esquina, a pedra que vai te dar vitória, a pedra que sobre você vai cair sobre ela, é o fundamento que te fortalece, é a razão de você estar de pé. Que você olha para a esquerda, olha para a direita, como é que eu estou de pé? É porque Deus, você está sobre uma rocha, e quando você cai, você nunca fica prostrado. Como diz a palavra de Deus, poderá o justo em Jó, poderá o justo cair 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque quando ele cai, ele está numa rocha. Você quando cai não é numa sarjeta, isso era no passado, nas drogas. Você quando cai não é na prostituição. Você quando cai, hoje você cai nos braços do Pai, é uma rocha sobre você. Mas hoje Ele insiste que você tem procurado metralhadoras, tem procurado a faca do ramo, você tem procurado minas, explosivos e um monte de maquinações, mas é uma pedrinha que vai derrubar o gigante. Davi foi no ribeiro. E às vezes, hoje estava falando para a Giovana também, que nós, quando Davi desce no ribeiro, gente, quando eu não consigo pregar aqui, eu sei que ele está falando com vocês, é tudo que eu quero, sabe? É tudo que eu quero. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Porque, gente, hoje o Senhor está conosco. Quando Davi, você está querendo muito profeta na tua vida, você está querendo ter uma revelação, você quer ter muita, assim, que Deus fale assim, dando CPFs, RGs, um GPS, você está querendo um GPS da glória de Deus, e às vezes Deus não quer agir assim. Talvez você já sentou aqui em muitos bancos e você não viu uma voz do Senhor, sabe? Aquela pedrinha que toca no lá, que acerta o teu coração, você quer ser alvejado pelo Espírito Santo, há uma fome e uma sede de Deus. Você tem ido na igreja muitas vezes, mas aquela pedrinha que acerta lá o teu coração, que move o teu coração, você está faminto disso. Você vai nas igrejas, você se assenta nos bancos e as pessoas estão chorando e as pessoas estão sentindo a presença de Deus, mas aquela pedrinha não tem acertado o Golias do teu coração, que você diz: um Golias no meu coração que precisa ser derrubado, e eu vou nas igrejas, não está rolando isso. E você está com fome, com sede, com tristeza, com angústia, com dor. E você parece que Deus se afugentou. O Senhor muitas vezes Ele está hoje falando com você, que muitas vezes Ele não fala mesmo. Ele confronta Moisés diante do Mar Vermelho: Moisés, por que você clamas a mim? Diga ao povo que marche, andar para frente, é fazer o que você sabe, fazer aquilo que Deus já colocou em teu coração. O Senhor hoje fala para você: eu só vou dar novas instruções, as instruções que eu já dei no passado, você as cumprir, daí terá novas. Se isso que eu coloquei no teu coração, você está patinando, como é que eu vou falar acerca das outras bênçãos, das outras áreas que eu quero tocar? Eu tenho minhas prioridades, o Espírito Santo, então obedece aquelas que eu te entreguei e as cumpras, no honrar os teus, no respeitar o teu esposo ou esposa, no teu agir com os teus filhos, no teu trato com as pessoas que estão debaixo de você, que eu te dei autoridade. Mas para essas realidades que eu coloquei no teu coração e que eu tenho instado novas realidades em outras áreas da vida, elas não terão, porque tem que ser cumprida primeiro a obediência das antigas. Deus chega para Davi tinha que enfrentar o gigante.
E no momento de enfrentar o gigante, você vai ver que não tem uma profecia. Como para Moisés. Poxa, Moisés teve tanta profecia para ele. E para Davi, tadinho de Davi, pequenininho, uma seta de matar passarinho, 5 pedrinhas, ele não tinha nada, né? Ele tinha primeiro uma altura pequena, 1,5 metro, 50 quilos, tinha enfrentado uma bruta de um gigante, nunca tinha enfrentado, de certa forma, um gigante numa batalha. Ele precisaria de uma profecia do Senhor. Davi, assim diz o Senhor. Talvez o profeta Natan, ou Samuel, onde estava Samuel, meu Deus? Samuel abandonou Davi. Samuel ungiu Davi e sumiu da história de Davi. Onde estava Samuel para dar uma profecia? Davi desce ao ribeiro e lá colhe as 5 pedrinhas. Poderia Davi achar estranho? É pouco? Deus não fala com Davi. E a fé do cara era tão grande que ele, vendo as armas do Golias, as despreza. Vendo a armadura de Saul, diz: eu não estou acostumado, não quero. E pega as pedrinhas, sem Deus ter falado nada. Hoje o Senhor pergunta que a fé tem uma grande imaginação. Você fica procurando grandes recursos para as tuas vitórias. O Senhor hoje insta que você fica procurando nas gavetas, no WhatsApp, nos conselheiros. Você abre vídeos do YouTube, como que eu devo agir nessa situação no matrimônio. Eles não têm isso. Você tem que usar a fé. A mulher do fluxo de sangue, ela falou dentro do seu coração, dizendo: se eu tocar na orla do vestido de Jesus, serei curada. Isso não tinha nenhum texto da Bíblia, nenhum profeta falou para ela: não vai lá e toque, não teve nenhuma orientação. Como é que ela teve essa imaginação? Isso é fé. Uma coisa tão simples pode ter um resultado tão poderoso. Se eu fizer uma coisa tão simples, se eu fizer uma defesa no meu ofício tão simples, será que ela vai ter poder para convencimento? Se eu fizer uma fala tão simples para o meu pai, para a minha mãe, será que eu vou conseguir extrair deles? Se eu fizer uma coisa tão simples, uma pedrinha tão pequena, numa seta, será uma coisa, se eu fizer uma coisa tão simples, vai poder derrubar uma coisa tão grande? É que o Altíssimo, o Deus maior, vai honrar o que você faz. Porque Deus na Bíblia sempre pega coisas tão simples, e quando os homens de Deus dizem essas coisas simples são suficientes, porque o meu Deus é a minha suficiência, eu nem precisava das coisas simples, aí que as coisas acontecem. Porque quando Elias vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, uma pedrinha, eles estavam 3 anos e meio sem chuva no tempo de Elias. Elias ora e fala para o seu jovem: o que você vê no céu? Olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas se fosse eu dizer: mas Senhor, isso não resolve. E Elias diz: fala para Acabe que vai vir uma grande chuva. Está brincando. Mas ele acreditava, o louco Elias, por Cristo enlouquecemos, que uma pequena nuvem na mão de Deus é capaz de dar um grande temporal. Uma pequena pedra que está na mão de Deus, eu a coloco na mão de Deus, derruba gigante. 5 pães e 2 peixes que dava para um comer, alimentam, se estão na mão de Cristo, multidão, sim. Você está olhando muito para os recursos, mas pense os pequenos recursos entregues na mão desse Deus que te ama. Nesse Deus, a Bíblia fala: aquele que nem seu próprio filho poupou, antes o entregou, não nos dará juntamente com Jesus todas as coisas. Nós estamos raciocinando demais. Aquele menino não recebe nenhuma orientação. Porque quando nós recebemos uma orientação, isso dá pouco lugar à fé. Você obedece mecanicamente, ainda que seja desafiador.
Deus chega para Gideão e fala: tem muita gente, mas Senhor, são 149 mil midianitas que eu tenho que combater, e eu tenho 20 mil, 22 mil, eles têm muito mais que eu. Então o Senhor começa, mas o Senhor dá uma profecia, tem muita gente, e o Senhor começa a diminuir a ponto de ter 300 contra 140 mil. Mas ele teve uma orientação. Davi não teve nenhuma orientação, foi mais difícil. Quando Deus não nos orienta, Deus está olhando com seus olhos como chama de fogo para nós, para ver a nossa fé. Ele está querendo ver a nossa criatividade. Teve você que se preocupa muito com a salvação dos teus, essa preocupação é teu maior Golias. Está dentro, os maiores Golias e leões, nós temos falado que hoje são dentro do nosso coração. Teve um senhor que ele foi, ele era evangélico e o patrão dele era com um coração de pedra, jamais ia para a igreja. E ele falando das campanhas, e que ia ter um grande conclave na igreja dele, um grande encontro, e com muito custo ele conseguiu convencer o seu patrão a ir no culto, porque era um grande pregador, era o maior pregador da cidade que ia lá, na verdade é o maior pregador do estado. Ia pregar na igreja. E quando o pregador chega lá, obrigado, querido. Quando ele chega lá, aliás, esse irmão, e consegue levar o seu patrão, e o seu patrão senta, ele, Jesus, esse pregador, ele vai aceitar Cristo como Salvador. O cara é fera, é um dos maiores pregadores do Brasil. Quando ele viu o pregador não vem, os pastores lá no púlpito, preocupados, o pregador não vem, daí eles falam assim: irmãos, o pregador da noite não vai vir. Daí aquele irmão olhou para frente e falou assim: não, mas se o pastor da igreja é bom de Bíblia, quando ele prega, ele é fera também. Daí ele escolhe um diácono que estava lá na terceira fila atrás do púlpito, que era o pior pregador da igreja, e na concepção daquele irmão, o pior pregador do mundo. O irmão começa, Mateus capítulo 1. Vocês já leram Mateus capítulo 1? Mateus capítulo 1 diz a palavra do Senhor. Ele começou com isso, aquele pregador. Aquele irmão falou assim: Senhor, me mata, porque, olha, com tanta dificuldade eu consegui convencer meu patrão de estar aqui, e o pior pregador vem, tomara que Deus use ele por misericórdia, mas acho que nem Deus usa esse cara. Daí ele começa, o pregador: livro da geração de Jesus. E Cristo, de Jesus, filho de Davi. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Judá gerou Tamar e a Pérez, e começou a ler essa lista telefônica da Bíblia. Pregue no lugar, isso daqui, nem o maior pregador do mundo prega um negócio isso daqui. E ele prega, e simplesmente aquele irmão leu até aqui, até o verso 17 de Mateus, e simplesmente disse assim: irmãos, é importante que o nosso nome esteja na lista de Deus, senão nós não seremos salvos. Amém? Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Aquele irmão falou: Deus, nunca mais esse meu patrão vai vir, ele não vai mais querer saber dele, ele vai até me despedir com uma pregação dessa, eu vou perder meu emprego agora eu estou preocupado, Senhor. Imediatamente o patrão dele se levantou, foi até a frente e dobrou os joelhos, aceitando a Cristo como Salvador. Aquele irmão depois não aguentou. Depois do culto, foi levar o patrão em casa, e no carro, perto de deixar o patrão lá, falou assim: patrão, o senhor aceitou a Jesus como Salvador? Quase que ele pergunta assim: por quê? Mas o senhor aceitou a Jesus? Deu o patrão bem seco: é que meu nome não estava na lista. E nunca mais o cara saiu da igreja. Acompanhava. Só dava um baixinho. Nós queremos as nossas pedras. Nós queremos os nossos métodos, os nossos meios. Nós queremos do nosso jeito. E o Senhor hoje está dizendo: tem que ser do meu jeito. E eu coloquei você, e você está muito sofisticado. Veja só que simplicidade. Davi desce sem nenhuma profecia. Ele desce
porque é somente quando descemos que subiremos. Desce depressas aqui, porque hoje convém que eu possa ir na tua casa. O vaso que desceu na casa do oleiro estava nas mãos de Deus para ser transformado em Jeremias 18. Humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus. E às vezes essa humilhação debaixo da potente mão de Deus é humilhação a um filho ou uma filha. Hoje o Senhor fala: eu tenho campos férteis para a tua vida, mas eles estão no vale desse. Quando Jeremias desceu no fundo do poço, veio um servo de Deus, um servo usado pelo Senhor, mas ele era um escravo. Emelec chegou para o rei, não sei como é que pode, só Deus mesmo, era um escravo, uma pedrinha. Chega diante do rei, fala: rei, Jeremias vai morrer lá, tira ele de lá. Como é que o rei ouve um escravo? Sabe, a gente muito estruturado. Sabe, os meus só vão ouvir o pastor. Se o diácono for na minha casa, não vai dar gente. Sabe, vem uma criança, daí você despreza a criança. Muitas vezes um cachorrinho abanando o rabo pode ser uma pedra que Deus tem e quer usar. Nós estamos muito racionais. O Espírito de Deus está falando hoje, está confrontando nosso coração. Eu tenho uma pedrinha no alforje e esse gigante está de pé porque você não está usando a minha pedrinha, diz o Senhor. Você quer usar o teu método, você quer usar as suas pedras, você quer usar uma bosta, um canhão. Eu falei aqui para os irmãos na última pregação que para mim não teria problema nenhum Golias. Se eu tivesse um bom canhão, parece que eu me vejo assim, a tocha bruta de um canhão, meio Golias, hasta la vista, baby. Não funciona. A gente quer ter canhões, a gente quer canhões, e hoje o Espírito de Deus me revela: você não quer ter canhões, é uma fila de canhões assim, um enfileirado, um do lado do outro, e todos explodindo, porque você acha que só desta maneira o gigante vai cair. Você está com muita fé no gigante, diz o Senhor. E Davi nunca chamou o gigante de gigante. Sabia que nós temos que ter a linguagem do nosso Deus? Davi dizia assim: é o incircunciso. Todo mundo chama de gigante. Está na hora de nós, como igreja, dizer: não é doença, é cura, porque Deus vai me curar de um jeito ou de outro, eu não sei como. E os médicos chegam dizendo acerca do Golias, da tua doença: mas essa doença é muito grave, olha que coisa, são Saúls. E o médico evangélico da Saúl também era, mas o evangelho não entra em muito crente evangélico. E daí ele fica dizendo: mas olha aqui os exames são terríveis, você leva para um outro. O crente falou: minha irmã, eu acho que tem jeito para você não. As pessoas estão dizendo para você: não tem jeito, desista, separa, venda, livra-te dessa dor de cabeça. Essa guerra não é tua, esse gigante não é teu, você não é homem de guerra, que está descendo nesse vale de Elá. Você é pastor de ovelhas, você não tem nada a ver com isso. Mas hoje o Senhor está dizendo que os homens armados, os homens hábeis, os homens preparados, os homens que estão na frente dessa batalha, porque era métier deles, é dever deles, são homens. Mas hoje o Senhor está pegando mulheres, o Senhor está pegando crianças, o Senhor está pegando os seus, e eles estão de trás das malhadas, eles não são reputados por lixo para o mundo, como coisa que nada são, mas Deus escolheu os fracos, e Deus escolheu os que não são, e Deus escolheu os lixos, as coisas desprezíveis aos olhos desse mundo, para que nenhuma carne se glorie dele, mas vós sois de Cristo, e Ele vos escolheu. Ele vos escolheu para que vades e deis fruto,
pedintes ao Senhor, segundo o nome dEle, aconteçam na vida de vocês. Não é o que os olhos do mundo dizem, mas o Deus que fala com vocês e diz quem vocês são é o que interessa. Não é o Saul que diz para você que você não pode, que você não é experimentado de guerra, você não é um soldado, você é um pastor de ovelhas. Mas é pastor de ovelha que derruba gigante. Nós estamos nos olhando para o espelho. E do jeito errado. Porque quando olhamos para o espelho, nós devemos dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, Deus viu você olhando, os olhos como chama de fogo diz para você o seguinte: Ele viu você se aproximando do espelho e olhando para você que nem uma unção da gelatina. Estava tudo mole assim. Senhor, Tu me fez Davi, 1,5 metros, de gentil aspecto. As pessoas viam Davi e diziam: ele é de gentil aspecto, ele toca bem, as qualidades da vida. E isso está sempre na boca das pessoas, né, acerca de você. E falaram que ele é gentil aspecto e muita qualidade assim, bobinha. Só que por último eles falaram assim: e o Senhor é com ele. Estenda a tua mão para o teu irmão e fala assim: o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Olha, as pessoas estão arrolando e você quer que você seja elogiado por tantas qualidades que você tem. Mas a hora que as pessoas começarem a dizer: o Senhor é com ele, o que falta é as pessoas verem Cristo em você. Você quer elogio por tanta bobagem. A Bíblia diz: todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados tendo a mesma imagem de Cristo. Quando os discípulos, depois da assunção de Jesus, faziam a obra do Senhor, se amavam, se abraçavam, levavam o Evangelho com tanto carinho, amor e sofrimento, as pessoas, não foi eles que se dominavam, as pessoas começaram a chamar eles de cristãos. E a palavra cristão significa pequeno Cristo. E as pessoas diziam isso. A Bíblia diz que não é bem-aventurado aquele que se louva, mas aquele a quem Deus louva. O que estão dizendo de nós? O que estão dizendo? Será que eles estão dizendo: ele é de gentil aspecto, ele canta bem, ele toca bem, e o Senhor é com ele? Estão vendo Cristo na nossa vida, eles estão vendo Cristo no nosso olhar, no nosso sorriso. Estamos refletindo como espelho a glória do Senhor. Somos Davi, e aquele que está segurando a funda é mais importante que a funda, que a pedra. O recurso é de somenos. Estava ali Elias e uma pequena nuvem, mas era Elias, um homem que estava fazendo a vontade de Deus, estava no centro da vontade do Senhor, tinha obedecido a tudo a Deus com muita dor. Hoje o Senhor diz: quem está segurando a funda parece uma coisa pequena, a pedra é uma coisa pequena, eu nem teoria não tenho muito, mas nem a profecia é importante, nem os recursos que eu estou te dando é importante. Importância é quem você é, e você é a noiva de Cristo, você é templo do Deus vivente, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo, você é templo do Espírito Santo, você é uma vida escolhida, lavada e remida no sangue de Jesus, você é uma vida para o Senhor.
quem você é faz toda a diferença. Porque quem você é vai definir com quem você vai estar. E se você for segundo o coração de Deus, quem vai estar com você vai ser o próprio Deus. Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és. Então, se eu sou de Deus, esse Deus vai estar comigo. Jesus. Esses foram os recados. Ai. Aleluia. Deus poderoso. Jesus. Deus quer quebrar hoje de nós paradigmas em termos de pensamentos. Já estamos na 4ª mensagem sobre esse tema. Os irmãos podem colocar no quadro? 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, que é o nosso tema. Estamos falando sobre Davi que se dispõe a pelejar contra o gigante. 31. Então, ouvidas as palavras que Davi falara, foram elas referidas a Saul, que o mandou chamar. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do gigante. Teu servo irá. Palavra tão profética para vocês hoje aqui, que vocês não sabem. Olha só, vamos manter esse versículo. Davi disse a Saul: qual Saul que está no teu trabalho? Temos irmãos aqui, temos muitos advogados hoje aqui. A pessoa está numa alta posição, como Saul era rei, e toda aquela realeza não tinha o poder, o dom, o condão, a força de tirar do coração de Saul medo, angústia, tristeza, dor. Você está vendo essas pessoas que são tão especiais, tão poderosas, tão inteligentes, são CEOs, são executivos, são pessoas tão importantes, mas dentro do coração, o coração deles estão derretido porque eles têm gigantes. Todo mundo tem um gigante, todo mundo tem um Davi em alguma área. Tem áreas que você está super nutrido, é a parte Golias, você está bem, está sobrando, mas tem áreas da tua vida que você é Davi, e debaixo do sol todo mundo está assim. E o Senhor hoje está falando para você que você é o Davi do Senhor. Talvez andando de busão, talvez você é o motor do teu carro. Tantas lutas e tantas dificuldades, mas você é a pessoa que tem que dizer a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse problema que você está tendo. Você vai animar essa gente. Teu servo irá contra esse filisteu. Ele não consegue chamar de gigante. Para ele não é gigante, é um filisteu, um incircunciso, uma pessoa sem aliança. Próximo verso. Saul, porém, disse a Davi: não poderás, olha só, como é que está lá dentro da tua casa? Um monte de gente está falando que você não pode ir. É teu, irmão. É tua vitória. É a tua bênção. É a tua família. É a tua prosperidade. É o teu negócio. É teu, é a tua terra. Não abra mão dela. Não abra mão da tua família, do teu carro, das tuas coisas que Deus te deu. Meu Senhor, não poderás ir quando se fizer pelejar, pois tu és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Próximo. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e matava, arrancava da boca, levantando-se ele contra mim, segurava pela queixada, feria e matava. Teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e esse incircunciso filisteu, olha aí,
será como um deles, vai cair, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Só até aí que o texto é longo. Tem um livro, Malcolm Gladwell. É um livro, ele não é evangélico, mas é um livro que os coaches de empresários usam. Davi e Golias, a arte de enfrentar gigantes. E nesse livro, toda pessoa que quer começar um negócio, ou mesmo um empresário que já está no patamar que está, sempre, como nós falamos, tem um Golias na frente dele. Às vezes é uma grande empresa. Você pega, por exemplo, a Rede Globo, é um gigante Golias, mas está tão mal das pernas. Então, tem empresas médias que também estão com seus Golias, com seus problemas gigantescos, e pessoas, pequenas empresas e menores ainda. Então, todo mundo tem. E nesse livro, A Arte de Enfrentar Gigantes, ele incentiva as pessoas a, diante de coisas muito grandes e tendo pequenos recursos, não se intimidarem pelos recursos que têm, diante dos gigantes da vida, diante das dificuldades do mercado, diante dos problemas que cada qual tem nas suas determinadas áreas. Um livro bastante interessante. Esse Malcolm Gladwell, ele é muito didático. E nesse livro ele fala que ele pega a história de Davi e Golias para mostrar que o pequeno pode vencer obstáculos maiores, pode vencer gigantes. Porque ser gigante não é garantia de vitória, ele coloca. As grandes nações que enfrentaram pequenos exércitos, as grandes nações, os grandes, nem sempre venceram. Inclusive foi feito um apanhado histórico que ele coloca nesse livro, que 70% os grandões venceram, as grandes nações venceram. Inglaterra, Estados Unidos, em média, França, Alemanha, eles venceram 70%. 30% eles perderam. Só que, quando esses pequenos usavam as táticas de Davi, os grandões perderam sempre. E daí ele incentiva nesse livro, que não é por causa que você, às vezes ser gigante é uma coisa muito ruim. Golias escondia muito medo dentro do coração dele. Por quê, irmão? Porque ele falava demais. Sabe essas pessoas que estão diante de você, falando pelos cotovelos? Precisa um homem de 3 metros de altura, 300 quilos, com uma armadura que dava o peso de Davi, ficar ameaçando Davi? Isso é medo. Os nossos inimigos, hoje o Espírito de Deus fala profeticamente conosco, é o seguinte: o teu inimigo, que é o capeta, está entendendo? Quando temos que lutar contra a carne, o chifrudo, ele está com mais medo do que você, acredite nisso. Daí sabe o que ele quer? É o seguinte: nas batalhas, era quem colocava mais medo no outro que vencia. Golias, ele tem um medo tão grande, então ele tentava infligir um medo maior em Davi. E quanto mais ele tentava fazer isso, pior ficava, porque mais Davi falava: o Senhor vai me entregar você, você vem a mim com espada, você vem a mim com um escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ele desprezava aquele que ele tinha. Hoje Jesus está dizendo para você fazer o mesmo, meu irmão, porque o gigantismo, ser gigante, ser grande, isso não tem importância nenhuma para a vitória. Vivemos num mundo muito complexo, num mundo muito difícil. Nesse livro do Malcolm, Davi e Golias, a arte de enfrentar gigantes, ele fala que quando uma empresa, ou uma pessoa, ou um estado tem recursos demais, além de uma determinada, de um cálculo que é difícil de prever, quando é algo bom demais, aquilo se torna ruim, isso é histórico. Por exemplo, eles pegaram que na Califórnia, nos Estados Unidos, foi colocado policiais demais nas ruas. E em vez da criminalidade, com mais policiais, a criminalidade diminuir, a criminalidade aumentou, porque não tinha policiais demais, até as pessoas estavam ajudando os bandidos, porque achavam que aquilo era um abuso policial. Olha só,
Ou seja, sabe, a gente pensa assim, não, aquele gigante, ele é impávido, aquele gigante meu patrão, aquele gigante meu marido, aquele meu gigante minha esposa, aquele meu gigante, as pessoas que são pessoas às quais eu dependo, esses gigantes, esse gigantismo deles, você não sabe às vezes quanto medo está no coração deles, quantas derrapadas eles tinham, quanto medo de se repetir. Você sabe muito bem que esse teu patrão, esse teu superior, ele tem um medo gritante daquilo de ruim que aconteceu na vida dele no passado aconteça de novo. Esse teu gigante que está diante de você, você sabe que ele tem um medo do passado abissal. Esse livro é muito interessante. Na hora de falar, nos Estados Unidos colocaram diminuíram a classe dos estudantes para 5 estudantes. Então tinha um professor para 5 alunos. É um sonho. Meu Deus! Todo mundo aprendia, correto? Errado. Daí começaram a pesquisar os pedagogos, o que estava acontecendo? Está muito mais caro, estamos investindo muito mais, porque um professor para 5 alunos, 3 alunos, era para todo mundo, mas eles descobriram que quando tinha uma interação com mais alunos, o feedback entre um aluno e outro, numa classe maior, era fundamental para a pedagogia. Você fica fazendo uns cálculos, você fica dizendo, se eu tiver mais, muito mais, como essa pessoa, esse Golias tem, eu vou ser vitorioso. E o Senhor quer provar para você, daí o Senhor começa a tirar, como fez com Gideão. Tem gente demais, tem muita gente do teu lado, e hoje só está você e tua mãe, só está você e teu pai, para você enfrentar o exército dos medianitas, só está você com o teu alforje com 5 pedrinhas. Se fosse eu descer naquele ribeiro, eu pegar uma bruta numa perna assim, maior que eu, para tentar vencer o gigante. Mas assim, você está fazendo você, é ridículo isso, gente. Você está vendo que não está dando certo. A pedra é maior que você. Deus te ensina uma carga, o Espírito de Deus hoje revela que você está com essa carga, você veio para esse culto. Assim, você veio tinha um desenho de Hanna-Barbera, Lip and Harding. Parece que o Lip era um leão, e sempre dizia assim, hoje vai ser um dia ótimo, e o Harding dizia, dia, azar. Você se levantou da cama com o santo do Harding, dia, azar. Irmãos, a Bíblia diz que Deus nos fez intrépidos como leão. O povo de Deus, é assim que fala o versículo, o povo de Deus é intrépido como leão. Intrépido. Eu não sei como é que Deus vai derrubar esse gigante. 5 pedrinhas, vai bastar 5 pedrinhas, Davi. Cara, e se tu errar? Ele acertou na primeira, irmão. Não precisa mais que 5. Porque você tem Jesus. Jesus só tinha 5 pães e 2 peixes. Sabe o que ele faz? Ele agradece ao Pai. Eu não tenho na minha vida só 5 pães e 2 peixes. Eu tenho um Deus que olha para mim, meu Deus sempre me basta. Eu não tenho 5 pedrinhas, porque a batalha é do Senhor. E a minha arma é o próprio Senhor, porque Ele chega para o gigante, tu vem a mim com lança, tu vem a mim com a espada, eu vou com as 5 pedrinhas e uma seta, não, eu vou a ti no nome do Senhor, minha arma é Jesus. Hoje o Senhor diz para você, não olhe muito para esse gigante. Às vezes ter muito, como diz o Fogaça do Masterchef, aquele programa lá, mais é menos. E a gente via naqueles programas do Masterchef, aquela cozinha do Masterchef. Se eu estivesse naquela cozinha do Masterchef, sabe o que eu fazia, meus irmãos? Eu pegava 2 ovos e fritava o ovo. E era capaz do Fogaça dizer, parabéns, Oberdan, porque mais é menos. Ele vive repetindo isso. E a gente vê lá os grandes cozinheiros, quando tem muita coisa para cozinhar, ele se perde por ter muito.
Hoje o Senhor está dizendo para você: eu tenho diminuído os recursos de Gideão, meu Gideão, porque mais é menos. E na verdade não é mais, mas é o maior. Como bem disse o grande Eliseu para Geazi: mais são os que estão conosco. E depois ele disse assim: há um maior que está conosco. Assim nós pensamos que precisamos de muita coisa e que aquele que é grande tem muitos recursos, está tudo bem com ele. Eu fui levar uma intimação para um senhor que estava falido. Eu não sei como que a casa dele não foi penhorada, ele ficou sem nada. Empresário. Ele tinha 40 carretas dele, pagas, totalmente pagas, quitadas, da transportadora dele, 40. Eu falei: meu Deus, como é que o senhor bancarrota? Você era um gigante, um Golias. Ele falou que me ofereceram uma fábrica, que ela fazia filtros para carro, filtros de papel para carro, que é colocado num radiador, numa peça do carro lá. Só tem uma fábrica multinacional do Brasil, que fica lá no Nordeste, que faz. Eu ia pegar todo o mercado de São Paulo e todo o Sul. Comprei a fábrica, ela estava linda, estava maravilhosa. Quando ele comprou a fábrica, quando ele ligou as máquinas, começou a fazer um barulhão, porque embaixo de todo o maquinário da fábrica não tinha sido colocado óleo. A fábrica demorou muito para ser vendida por causa do problema judicial. Ela estava toda enferrujada, podre por baixo. E ele teve que vender os 40 caminhões para a fábrica começar a ser usada. Daí veio o plano Bresser e ele bressou lá embaixo. Perdeu tudo. O Darwin dizia, Charles Darwin, Revolução, não é o mais forte que vai vencer na vida, mas é quem se adapta. O Malcolm falou isso também, não é o gigante, é quem se adapta. E Golias, pense bem, um Robocop, o cara tinha 200, 9 horas mesmo, meu relógio está atrasado. Ele tinha 300 quilos no corpo dele. Ele tinha 3 metros de altura. A armadura dele era mais do peso de 50 quilos, o peso do Davi. Para pegar um menino que estava sem armadura nenhuma. Imagine a agilidade de Davi. Pense bem, eu vou fazer aqui, ensinar. Ele pega a lança. Ele pega a lança para dar no Davi. Pense, um gigante pegando uma lança. Câmera lenta. Gente, o Davi, cadê o Davi? Está nas costas, Davi. Era o The Flash. Era a mesma coisa que eu pegar meu relógio e querer acertar numa mosca que está lá naquela parede lá. Agora, Davi tinha um bruta de um alvo praticamente fixo. Hoje o Senhor está dizendo para nós que nossos parâmetros e paradigmas têm que mudar. Hoje o Senhor diz para você: eu te dei um par de joelhos. E a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos à oração do justo. A Bíblia diz que o Senhor se inclina para ouvir as nossas orações. Hoje o Senhor chega para nós no vale de Elá das nossas vidas e diz para cada um aqui: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á.
O problema é que nós estamos multiplicando campanhas e só fazendo a parte espiritual. Pedir e dar-se-vos-á fala da parte espiritual, a pessoa que está orando. Só que fala em bater, fala em buscar. O salmista dizia: uma coisa tenho pedido ao Senhor e a buscarei. Hoje o Senhor está dizendo que há algo humano para você fazer. Há algo a mais para você fazer. O Senhor, por que clamas a mim? Você já orou, agora diga ao povo que marche. Nós temos que ir para além da oração. Para muitos aqui, o Espírito Santo está falando com cada um aqui, você tem que ir para além da oração, há algo que você tem que fazer. Talvez há uma grande humilhação, você tem orado, mas há uma humilhação que você tem que fazer. Não, mas eu já estou sendo humilhado, eu não aceito isso. Eu tenho que me humilhar diante da humilhação. Sonda do Senhor se não é isso. No primeiro culto de semana passada aqui, veio uma pessoa que estava inebriada. Estava assim, uma certa teor de algumas. Eu estou tentando usar todos os eufemismos. Um pouquinho alcoolizado. E daí queria fazer uma bagunça aqui antes do culto. Eu cheguei irado, cheguei na carne. Até o meu filho falou: nossa, pastor, já chegou detonando, eu gostou esperto. Eu cheguei assim: não tem nada aqui não. Não tem oferta nenhuma aqui, não tem nada para você aqui, de dinheiro para você não, pode ir embora. O cara ficou fera, os demônios ficaram pulando. É isso que nós queremos mesmo. Dá-lhe, pastor, o diabo dando, dá-lhe, pastor, dá-lhe, rapaz, mesmo, pastor, é isso. Daí veio uma luz do Espírito Santo assim. Pior que minha carteira estava cheia de dinheiro. Não é possível, abrir a carteira aqui. Daí, dá R$10 para ele que ele vai embora. O Espírito Santo, mas pai, eu tenho que me humilhar, esse rapaz vai beber, esse rapaz veio aqui mandado pelo diabo. Senhor Jesus, sabe que não tem uma pedra, não, aquela funda de Davi, não? Uma espada de Golias? Eu estava com a espada de Golias. E veio aquela informação do Senhor. Abri a carteira, estava cheio de dinheiro. Por Jesus, agora eu peguei R$8 e dei para ele. Dele, de tantas as notas, ele só viu. Ele olhou para a minha carteira com tanta nota. Tinha nota de 50, quase nunca tem. Eu falei: não é possível, Senhor. Tinha nota de 50, tinha nota de 20, várias ali. Estava cheio. E tinha uma nota de 2. E ele falou: você podia pelo menos me dar 10, me dar essa nota de 2. É de Deus. Dei aquilo ali, daí ele ficou resmungando um pouco mais, deu uma chorada e foi embora. Irmãos, o Espírito Santo fala: se o Senhor tem pedido para você descer um pouquinho mais, desce. Porque vai ser para você subir. O Senhor sabe que você está certo, certa. Mas se na sabedoria do Senhor o Senhor te disse que é para descer, faça isso, irmão. Porque senão o gigante não está com nada. Alvin Toffler, no Choque do Futuro, aliás, foi outro livro, Terceira Onda. Choque do Futuro também era do Alvin Toffler, mas Terceira Onda foi bem melhor dele. Ele falou que nós tivemos uma onda econômica do período agrícola. Depois nós tivemos uma segunda onda chamada Revolução Industrial. Henry Ford, com aquele sistema criado por ele, que virou as fábricas hoje, homens como Rockefeller, um boom econômico muito grande. Mas ele falou em 1950 que viria uma terceira onda. Ela não seria com coisas materiais, ela seria virtual. Ele diz que essa terceira onda seria focada muito mais no capital humano do que em coisas. E seria uma época muito mais de inteligência e de criatividade. E que seria uma era eletrônica, em 1950. Futurólogo é realmente o que nós temos visto. Só que ele falou o seguinte na conclusão do livro dele: é um livro fantástico, até hoje.
Ele falou que no final do livro, que nesse futuro venceria quem se adaptasse. Gente, a gigante Blockbuster, há 15 anos atrás, quando nós pegávamos fitas cassete, íamos na Blockbuster e vimos com a nossa fita, que às vezes enrolava dentro do vídeo, que muita gente aqui não sabe nem do que a gente está falando, e a fita enrolava dentro do cassete. Ai meu Deus, eu vou ter que pagar o pessoal da Blockbuster, porque enrolou tudo lá, eu tinha que tirar, estava tudo, eu tinha que tirar o cabeçote assim do videocassete, e a fita estava toda enrolada no videocassete, e a gente tinha, vocês não sabem hoje o que é isso, como era difícil ver no meu tempo. Para assistir um filme, a gente ficava assim, é um filme de terror, podia acontecer com aquela fita. A Blockbuster, há 15 anos atrás, no início, a internet ainda estava engatinhando, veio um pessoal maluco, lá da Califórnia, falando assim, nós temos um serviço de botar os filmes na internet, um serviço, nós vamos chamar isso aqui de streaming. A Blockbuster falou, a gigante, o Golias falou, o negócio é vender fita cassete, rapaz, todo mundo está comprando videocassete a rodo, vocês são loucos, como é que é o nome que vocês querem dar para essa coisa? Nós vamos chamar de Netflix. A gigante Blockbuster não se adaptou, faliu, e a Netflix está aí. E se a Netflix não se adaptar, nós damos muita vazão ao gigante. O Espírito Santo hoje está falando com a gente, e o gigante, diz o Senhor, tem problemas gigantes. Não se iluda. Essa pessoa que está diante de você é problema, tem problema, vive angustiada e vive aflita. Hoje o Senhor fala claramente conosco, não se iluda com o gigante. Se você está diante de um gigante, saiba que ele tem muitos mais medos do que você. Hoje o Senhor está falando conosco que nós temos que ter outro conjunto de pensamentos em relação a todos os problemas gigantes que estão na nossa casa, e você hoje, o Espírito de Deus disse que você se esbarra nos gigantes, nos problemas que estão à tua volta. Hoje o Senhor está dizendo para você que não é para você pensar assim, é hoje para você pensar na tua vida com o Senhor, na tua vida com Deus. Hoje o Senhor está dizendo para nós que nós estamos pegando muito as coisas que nós temos e estamos dando muito valor às pedrinhas do alforje também. Isso também está errado, sabe? Nós estamos dando muito valor. Eu falo para vocês, meus irmãos, primeira vez que eu fui pregar a palavra, esse que vos fala aqui, todas as vezes que eu vou pregar a palavra de Deus, eu tremo na base. As irmãs que estão orando por mim agora, porque eu estava lá atrás, estava querendo orar, eu nem de tão ansioso, eu não deixei nem as pessoas orarem por mim hoje. Eu estava impávido colosso antes de pregar a palavra, só o papel tremendo. Primeira vez que eu preguei, eu tinha 15 dias para pregar. Primeiro teve um pastor que falou para mim, próxima vez que você vier aqui na igreja, pastor Dirceu Saudoso, que está com o Senhor, próxima vez que você vai pregar aqui. Eu nunca mais fui na igreja dele. Sumi! Até que ele não quer pregar quando viesse. Mas daí veio o pastor Muricy, que me perseguia. Não, verdade, você está dirigindo cultos demais. Você vai pregar no próximo culto, mas calma, vou te dar 15 dias. Porque ele viu que eu fiquei branco, vermelho, amarelo, todas as cores do arco-íris. Fiquei petrificado. 15 dias. Meu Deus. Aqui o meu joelho ficou reto, de tanto que eu fiquei orando. Senhor, tem misericórdia. Senhor, faz a obra. Jejuei 15 dias. Ficava decorando textos inteiros da Bíblia. Desci no Ribeiro, mas a minha aljava não tinha 5 pedras, acho que era mais 5.000 pedras. E fui pregar no dia. Não precisava nem olhar para o esboço, porque de tanto que eu tinha lido os 15 dias que o esboço estava tudo na cabeça. Eu olhava para o esboço ainda por cima, na colinha.
o Espírito de Deus bateu no meu ombro e falou assim, ó, fica aí pregando que eu vou lá na esquina. E irmãos, o céu se tornou em bronze. Eu pregava e nem eu acreditava. As pessoas faziam assim nos bancos. Nós estamos dando muito valor às pedrinhas que nós temos. Nosso poder de convicção, nossa inteligência. O Espírito de Deus revela que nós estamos olhando para a porta e nós estamos dizendo lá no fundo do nosso coração, quando eu atravessar aqui eu vou bombar na pista. Vai dar certo. É você. Não funciona assim. Ainda bem que eu vim para esse culto e subi aqui petrificado, mas eu sabia, Senhor, se teu Espírito tomar, o Senhor vai falar, porque gente, e que eu carregue isso durante a minha vida, sabe? Hoje eu estava orando por esse culto aqui, eu dizia, Senhor, que o Senhor fale com as pessoas, que o Espírito de Deus fale com as pessoas, que eu tenha aquele tudo posso naquele que me fortalece, que eu tenha dentro do meu coração, entende? 5 pedrinhas, eu orei, eu busquei o Senhor, eu estudei em casa, e humildemente, Senhor, eu peço que o Senhor fale, porque eu quero que Deus fale